Olá pessoal, eu sou Bruno Gutmann, advogado no Brasil e em Portugal e trabalho com direito internacional. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em voga, tanto lá no Brasil quanto em Portugal, para a comunidade brasileira, que é a questão da autorização de residência CPLP e a livre circulação no espaço Schengen, que é a Europa. Então, fica até o final desse vídeo que depois eu vou explicar se o visto, se a autorização da residência CPLP, se ela te dá direito também de passear e transitar pela Europa. Primeiro ponto importante é a gente saber o que é a CPLP. A CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esse bloco cultural ele teve início em julho de 1996 e ele é composto pelos seguintes países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse grupo, a CPLP, ele tem uma origem cultural que buscava aprimorar as relações entre esses países que têm em comum o idioma português. Era uma questão extremamente cultural. E ao longo dos anos, mais de 20 anos de existência, isso mudou para um âmbito econômico. Hoje a CPLP ela é vista como um bloco econômico. Então ela inclusive tem além desses países membros, existem outros países que têm interesses econômicos no grupo e são países observadores. Por exemplo, o Canadá é um país observador, entre muitos outros. Então a CPLP, ela para se desenvolver agora já no âmbito econômico e não mais apenas cultural, ela entendeu que era preciso criar uma mobilidade, ou seja, facilitar o trânsito dos seus cidadãos entre os países do grupo. E aí foi criado um acordo de mobilidade CPLP. E para que era esse acordo? Criado em 2021, ele previa justamente essa facilitação, ou seja, brasileiros poderiam transitar livremente em Portugal, Moçambique, Angola e vice-versa. Porque com isso você aumenta o fluxo migratório, você aumenta o intercâmbio entre essas culturas que, apesar de terem em comum a língua portuguesa, têm culturas diferentes entre si. E isso você promove esse intercâmbio, esse encontro multicultural, isso dinamiza também a própria economia desses países. Então, em 2021 foi criado esse acordo de mobilidade para facilitar o trânsito dessas pessoas. Um pouco semelhante ao que acontece no Mercosul e na União Europeia. No Mercosul, por exemplo, o brasileiro pode viajar para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, não precisa do passaporte, não precisa do visto, basta levar uma identidade. E na Europa a mesma coisa, os países aqui do espaço Schengen, os cidadãos podem transitar livremente esses países. E a CPLP tem essa mesma ideia, em que os seus cidadãos possam transitar entre os países. A partir desse acordo de mobilidade, Portugal criou o visto CPLP com o objetivo de residência. Então, para quê? Para que o exemplo do brasileiro que queira morar em Portugal, ele pode tirar o visto CPLP para ter a residência CPLP. Mas e qual é a diferença entre pegar essa residência, esse visto CPLP e o visto de residência comum, ordinário? É porque existe uma facilitação nos requisitos para você conseguir o visto. Enquanto que um visto tradicional, você tem que provar, por exemplo, o visto D7, que é o chamado visto de renda. Você tem que provar que você tem dinheiro, que você tem seguro de saúde, que você tem local para se estabelecer em Portugal. Com o visto CPLP, isso é tudo mais facilitado. Você não precisa provar fonte de renda, você consegue, se tiver uma carta convite de algum outro residente de Portugal, por exemplo, você não precisa provar que se tem moradia à sua disposição, seguro-saúde, enfim, esse acordo veio facilitar essa residência. Então o visto CPLP, para aqueles que queiram morar em Portugal, facilitou a obtenção do visto e a própria residência em si. Uma coisa importante a se dizer, o visto ele sempre é obtido no país de origem. Então você brasileiro que está aí no Brasil e quer vir morar em Portugal, você tem que tirar o visto no Brasil, num consulado de Portugal.
E aí, com esse visto que vai ser carimbado no seu passaporte, pode entrar em Portugal e, ao chegar em Portugal, vai dar início ao procedimento da autorização de residência, em que vai receber um documento do governo português dizendo que você está residindo em Portugal e, com isso, você pode ter acesso a todos os direitos e obrigações de um cidadão comum. Sobre a residência CPLP, uma questão muito importante, Portugal também, para facilitar aqueles brasileiros e outros imigrantes da CPLP, tá, dos países CPLP, que estavam em Portugal de forma ainda irregular, Portugal permitiu que essas pessoas que já estavam em território português obtivessem a autorização de residência CPLP. E como é que funcionou isso? O imigrante que chegava em Portugal sem um visto de residência, chegava como turista e tentava se legalizar, ele dava entrada num procedimento chamado manifestação de interesse, em que falava que estava em Portugal, já tinha algum tipo de trabalho e pretendia fixar residência no país. Esse procedimento da manifestação de interesse, por conta da alta demanda, ele estava demorando aproximadamente 2 anos para concluir. Então a pessoa ficava ali 2 anos morando no país, mas sem a documentação oficial. Tá? Ele ficava ali em cima do muro, tá? Uma situação que não era muito boa. E Portugal permitiu que essas pessoas desistissem desse procedimento da manifestação de interesse e obtivessem automaticamente a autorização de residência CPLP. E isso foi muito bom para legalizar esses imigrantes, que eles passaram a estar legais em Portugal. E agora uma questão que aí é que é a grande discussão. Mas e qual é a vantagem de você ter, ou a desvantagem de ter essa autorização de residência CPLP? A grande vantagem é que, como eu já falei anteriormente, ela facilita a obtenção da sua documentação, a sua legalização em Portugal. Basta provar que você é membro de algum dos países da CPLP, provou que está em Portugal com visto, e você passa a ter aquela documentação oficial. Qual é a desvantagem? Essa residência, apesar da pessoa, do imigrante, estar legalizado em Portugal, ele não está reconhecido na Europa, porque os blocos são diferentes, isso é importante nós entendermos. A CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é um bloco e a União Europeia é outro bloco. Por acaso, Portugal pertence a ambos, tá? Mas os direitos de um bloco não interferem nos direitos do outro. E as pessoas às vezes fazem essa confusão porque Portugal, por estar inserido em ambos os blocos, as pessoas tendem a achar que tem os mesmos direitos. Então, os direitos da CPLP, quando Portugal permite que os cidadãos dos outros países da CPLP residam em seu território, isso é uma questão interna de Portugal, que não se estende para o resto da Europa. Então, essa autorização de residência CPLP em Portugal, ela não é reconhecida pelos outros países europeus. E qual é o problema disso? Se a pessoa está em Portugal com essa residência e ela quer viajar para os outros países da Europa, Espanha, França, Itália, enfim, os países do chamado espaço Schengen, ela não pode circular livremente. Ela vai entrar nesses países como se fosse um turista residente fora da Europa. Tá? Ah, mas eu moro em Portugal. Sim, está em Portugal por uma autorização CPLP que não se comunica com o restante da Europa. Tá? Então, os outros países da Europa, eles não reconhecem isso e isso interfere diretamente nesse livre trânsito. Então, essa residência CPLP não lhe dá o direito de transitar livremente nos demais países da Europa. E qual é o problema dessa questão de você poder viajar para a Europa ou não? Como é que a gente vai solucionar isso? Isso ainda não tem solução. Nesse momento, ainda não há um diálogo do governo português com os países da Europa para que seja reconhecida a residência CPLP. Então, teoricamente, essas pessoas só podem entrar nos outros países da Europa como se fossem turistas, levando seu passaporte do país originário. Se for o caso, muitos países precisam de visto de turismo. Então, a pessoa vai ter que observar as regras de como se ele fosse um turista e não um residente na Europa. Só que isso possivelmente vai ter algum tipo de entendimento de Portugal com os outros países da Europa sobre isso, mas até o momento não há nada que indique ou que nos permita fazer esse livre trânsito, tá? Se está residente de Portugal no modelo CPLP. E uma questão muito importante que muitas pessoas têm
me perguntado, e é um questionamento hoje comum, é se essa residência CPLP dá direito à pessoa no futuro de obter a nacionalidade portuguesa. E a resposta é sim, ela dá o direito. A pessoa que residir em Portugal por 5 anos seguidos, ela tem o direito de se naturalizar portuguesa, ou seja, de obter a nacionalidade portuguesa através desse procedimento de naturalização. E essa residência CPLP, ela conta para isso. A lei, ela só exige que a pessoa resida legalmente em Portugal por 5 anos. E essa residência CPLP, ela é uma residência legal em Portugal. Então, consequentemente, ela dá direito ao cidadão estrangeiro que residir em Portugal por 5 anos com essa autorização, ele poderá, ao final dos 5 anos, dar entrada no seu processo de nacionalidade portuguesa por naturalização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vou falar também, depois, num outro vídeo, que eu vou colocar o link aqui, eu vou falar sobre essa questão dos membros dos países CPLP, como é que se dá essa questão da viagem. Vou abordar o caso, inclusive, de um músico angolano que tem uma dificuldade hoje porque o angolano precisa de visto para transitar nos outros países. Então acompanha. Espero que tenham gostado e até uma próxima.